imaginava a experiência que eu teria. O céu se abriu, meus olhos contemplaram a visão do rei, sentado sobre o trono de poder. Mas a vida que eu levava só me condenava. Morreria sem clemência, era o que eu esperava. A luz brilhou, tocou meus lábios, meu passado se apagou. Agora estou pronto pra viver. Uma voz se levantou no ar. Quem irá por nós, quem por nós irá? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Contemplaram a visão do rei, sentado sobre o trono de poder. Mas a vida que eu levava só me condenava. Morreria sem clemência, era o que eu esperava. A luz brilhou, tocou meus lábios, meu passado se apagou. Agora estou pronto pra viver. Uma voz se levantou no ar. Quem irá por nós, quem por nós irá? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, O Manhã Manda Aqui. Eu sou Vanderlei Medeiros, estou aqui ao vivo na Capela Irma Estevanato, na casa de oração para todos os povos. Nós somos a Igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato.
Hoje é dia 3 de março. Dia 3 de março é o dia que se comemora aniversário de fundação da Igreja O Brasil para Cristo. Parabéns a todos os nossos irmãos Brasil para Cristanos, e daqui a pouquinho nós vamos fazer uma homenagem a esta denominação tão especial. Porém, antes, eu quero cumprimentar o meu amigo Léo Gonçalves. Seu Léo, bom dia. Tudo bem com você? Você está feliz porque a Juliana está chegando? Juliana, bom dia para você que está aí em Volta Redonda. O Léo não aguenta mais de saudade. Venha logo. E traz o mineirinho para nós. O mineirinho refrigerante, bom demais. Ângela Voltier, bom dia. Bom dia, pastor Wander. Tudo bem com você? Tudo bem. Que bênção o programa ontem. Sim. Eu fui impactado. O que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas. Eu sugiro para que você que não assistiu, assista o programa de ontem. Ontem nós recebemos aqui a dona Genilda. E com um testemunho forte de transformação. Meu Deus, aquela mulher, ela recebeu a unção do improvável. Era improvável que ela seria quem é. Tinha tudo para dar errado, né? É verdade, Ângela. E expectativa para 24 horas de louvor e adoração, dona Ângela? Começa hoje. Com certeza vai ser bênção, né? Começa hoje às 23 horas e 59 minutos. Nós teremos uma maratona de 24 horas de louvor e adoração. Você é o nosso convidado. E aí, dona Ângela, o que os nossos internautas podem aguardar para o programa de hoje? Também, um programa bastante abençoado. O pessoal que gosta de missões hoje vai aprender um pouquinho mais e ver o que Deus tem feito na vida aí da Joquebed. Por falar de Joquebed, ela está aqui ao meu lado. Bom dia, Joquebed. Bom dia, pastor Vanderlei. Que alegria tê-la aqui conosco, viu? Alegria minha, obrigada pelo convite. Quando me disseram que você estaria com a gente, eu fiquei muito feliz, porque tem um carinho especial por você. Você é uma mulher aleluiada. Amém. Dormiu bem, tranquilo? Muito bem. O que você tomou de cafezinho agora pela manhã? Nada. Nada? Ah, tá em consagração, né? Uhum. Ah, então tá bom. Nada de oferecer nada para dona Joquebed hoje. Hoje não tem momento Palmeirinha, vamos deixar de lado. Que bom. Irmãos, como eu falei, hoje nós estamos comemorando 67 anos de fundação, quando Deus tem um chamado específico na vida do nosso querido missionário Manuel de Mello, ele que é fundador da instituição, denominação O Brasil para Cristo. E a Ângela Voltier, ela vai fazer uma homenagem. Olha só, é de arrepiar, eu não sei, mas eu convivi com a minha mãe, minhas avós, ouvindo o programa A Voz do Brasil para Cristo. E entrava essa música tão... Aumenta, por favor. Na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Ei, coisa boa! Eu aceitar e em Deus Hoje confiar, estamos presentes em todo o território nacional, do norte ao sul. Estamos presentes em 4 continentes. Também temos mais de 260 missionários espalhados pelo mundo. São mais de 150 igrejas, entre elas domésticas e pontos de pregação. A igreja, ela tem avançado. O Brasil para Cristo, não só o Brasil para Cristo, mas como outras nações para Cristo, levando o Evangelho. Ângela, é com você a homenagem para a nossa denominação, o Brasil para Cristo. Tudo começou em 1955, quando Manuel de Mello, um pregador de apenas 26 anos, das igrejas Assembleia de Deus e Quadrangular, reuniu em sua casa cerca de 40 irmãos e amigos a fim de compartilhar uma visão que havia recebido de Deus ainda na infância. Mello desejava ansiosamente organizar um movimento evangelístico de cura e libertação em toda a nação brasileira. O grupo empenhou esforços e, em poucos dias, passou a realizar cultos em uma vila Carrão, sob o nome Igreja de Jesus Betel, o Movimento do Caminho. No ano seguinte, Mello inicia um projeto paralelo de evangelismo, desta vez através do rádio, uma iniciativa bem-sucedida que populariza imediatamente o seu ministério. Juntamente com o pastor Alfredo Rachid Góes, adere ao evangelismo radiofônico,
e, através da emissora Piratininga de São Paulo, conquista um número expressivo de ouvintes. O programa é um sucesso e logo a Voz do Brasil para Cristo passa a ser veiculado internacionalmente pela Rádio Tupi, permanecendo no topo das pesquisas de audiência por 34 anos consecutivos. No dia 3 de março de 1956, a instituição unida a mais 3 denominações independentes oficializa o início das atividades evangelísticas. Deixa de se chamar Igreja de Jesus Betel e, devidamente registrada, passa a ser denominada Igreja Evangélica Pentecostal. O lema O Brasil para Cristo é incorporado ao nome oficial em 1974 e a patente é registrada em 1985 pelo pastor Ivan Nunes, na época o presidente nacional. Nos primeiros anos, o crescimento da denominação surpreendia a todos. Diariamente, Manuel de Melo recebia convites para a realização de cruzadas evangelísticas em todo o Brasil. Se por um lado a denominação crescia, por outro, o ministério sofria a oposição da própria comunidade cristã. Segundo o livro Vida e Obra do missionário Manuel de Melo, algumas atitudes escandalizavam a liderança conservadora. Este é o caso da liberação do uso de instrumentos musicais, como guitarras e baterias, dentro do templo e também a locação de teatros, estádios de futebol e casas de espetáculos para a realização de cultos de milagres. Segundo a jornalista, diversos pastores usavam os púlpitos para recomendar membros de suas igrejas a não comparecerem às reuniões realizadas nesses ambientes. Mas nada parecia travar o crescimento. Durante a ditadura, cresceram também as acusações de curandeirismo e charlatanismo contra Manuel de Melo. No entanto, isso não o impedia de denunciar publicamente ou em fóruns internacionais, como no Conselho Mundial das Igrejas, os abusos e as injustiças do regime militar que visava impedi-lo de anunciar o Evangelho. Mesmo sabendo que era vigiado e perseguido 24 horas por dia, não se calava diante das ameaças, afirma o pastor Ivan Nunes, que conviveu com Manuel de Melo. A violência, no entanto, só contribuiu para que a denominação pudesse ver a solidariedade do povo brasileiro. Menos de 4 meses depois, muitas doações vindas de todos os estados e até de fora da nação possibilitaram a reconstrução de um novo tabernáculo. Cerca de 20 anos depois, no dia 1º de julho de 1979, sob a presidência nacional do pastor Olavo Nunes, o sucessor de Manuel de Melo e único líder a ser nomeado ao cargo pelo próprio missionário, a igreja inaugurou a sede nacional da denominação, um templo com capacidade para 10 mil pessoas, que na época foi considerado o maior templo evangélico do mundo. Homens notáveis e selecionados pelo próprio Senhor, como o pastor Orlando Silva, pastor Ivan Nunes, pastor Roberto de Lucena, Paulo Lutero de Melo e pastor Luiz Bergamin, deram continuidade nesta obra, que hoje, além do Brasil, está ganhando o mundo para Cristo. E a história continua. Parabéns, 67 anos, a história continua. Glória a Deus. E Ângela, que bacana isso, né? Homens que estão até hoje entre nós, são referências que deram continuidade a esse trabalho que Deus confiou nas mãos do missionário Manuel de Melo. Nós temos, como você mencionou, Orlando Silva, Ivan Nunes, lá do Rio Grande do Sul. Nós temos o pastor Luiz Fernandes Bergamin. E como não falar do nosso pastor sênior, tão importante na envergadura da nossa igreja e também em várias denominações. Ele, fundador da Missão Desafio, que é o órgão oficial da nossa denominação, presente nos 4 continentes, e também da formação teológica do IBBC, que nasceu aqui na nossa igreja local. Então, nós temos homens que estão com esse legado que foi deixado e dando continuidade, nós temos o privilégio de estar convivendo com eles. Com certeza, é um privilégio muito grande. E nós também estamos fazendo parte da história, né? Quem sabe futuramente, né, completando aí 80, 100 anos, a gente também vai ser comentado. Amém. Joquebede, qual a satisfação de pertencer a uma denominação tão séria e comprometida com a palavra de Deus? Para mim é uma honra.
Eu posso contar um testemunho de 74? 74, claro, Não por favor. sabia que ia ter essa Eu tinha 4 anos. homenagem. Eu não sabia que ia ter essa homenagem para a igreja. O meu irmão Melquisedeque nasceu em 74. E nós tínhamos um vizinho que ele frequentava o Templo da Pompeia, Brasil para Cristo. E um dia a minha mãe estava muito angustiada porque apareceu um caroço na cabeça do meu irmão. E esse vizinho, ele falou que Deus incomodou ele. E ele foi lá e pediu uma roupa para levar no culto. E ele foi no culto, minha mãe deu uma touca e um casaquinho do meu irmão. E o pastor orou. Quando ele chegou da igreja, ele passou lá em casa e entregou essa roupa. No outro dia, meu irmão não tinha nada. Glória a Deus. Glória Isso a foi Deus. em 74. Glória a Deus. Não lembro o nome desse irmão, mas ele era da igreja da Pompeia. Ó, arrepio, hein? Pois Glória a é, Deus. fiquei assim emocionada de ver a homenagem que foi feita e imediatamente o Espírito Santo trouxe na minha mente. Louvado seja Deus. Você pode concluir, por favor. O senhor perguntou como eu me sinto. Eu conheci o Brasil para Cristo do Mandaqui no primeiro culto, ali na Rua Sion, quando o pastor José Sampaio saiu lá da igreja da Mariquinha Viana e veio abrir um ponto de pregação. Eu era da igreja batista e as igrejas eram co-irmãs e tinham essa troca, né? Vai ter um evento, a gente chama. Era um salãozinho pequeno, pouco maior do que esse espaço que nós estamos, era uma garagem. E o pastor José nos chamou e nós fomos para lá. A maioria das pessoas ficavam fora da igreja porque era bem pequeno. Então foi assim um culto muito avivado, muito abençoado. E o pastor José Sampaio também morava perto da minha casa. E às vezes ele passava lá e falava para minha mãe: irmã Lili, deixa eu levar a menina comigo. E vinha eu e a Solange de mão dada com Que ele. legal, glória a Deus. Aqui para a Rua Sion. Eu devia ter uns 9 anos na época. Que bacana. Homens assim que marcaram, né, as nossas vidas, né? Sim. Eu lembro do pastor Palhares, Sim. lá de Teresópolis, da Igreja do Brasil para Cristo, um homem comprometido, seus filhos hoje pastores, servindo a Deus, o Daniel e o Davi Palhares. Eu lembro do pastor Valdivino Batista Ribas, lá do Paraná. O meu pai ministerial, que me levou ao ministério pastoral, que está na glória com o Senhor, o pastor Pedro Cortez de Telêmaco Borba, homem de Deus, um grande homem de Deus. O bispo Célio Henrique, hoje ainda lá em Jaguariaíba, fez e faz história no reino de Deus. Então, tantos homens, o reverendo Olavo Nunes, por que não dizer esse homem tão significativo, apaziguador, um homem tão manso. Então são pessoas, assim como hoje, em cada igreja local, desde os nossos maiores templos até os menores, desde aquelas igrejas, como você mesmo disse, tamanhozinho de uma garagem que ainda temos aí ao redor do Brasil, e os grandes templos, como o nosso aqui no Mandaqui, Deus fazendo com que a história continue. É o legado de Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos não tem um fim. É o único livro do Novo Testamento que não encerra, porque nós continuamos com os Atos Apostólicos. Glória a Deus por isso, louvamos o nome de Jesus. E agora nós queremos orar por você e com você, aniversariante, você que está fazendo aniversário no dia de hoje, juntamente com o aniversário da Igreja do Brasil para Cristo, nós queremos parabenizar você. Receba os abraços da Igreja do Brasil para Cristo aqui no Mandaqui, dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Mandaqui. Lá na nossa Igreja do Brasil para Cristo, em Diadema, a Brenda Matias Duarte Silva está aniversariando. Parabéns, Brenda, Deus te abençoe. Lá em Bragança Paulista, quem está fazendo aniversário na nossa igreja local, lá de Bragança, é a Cíntia Alves da Silva. Parabéns para você, Cíntia. Aqui na nossa igreja local, no Mandaqui, o Daniel de Jesus Ramos está aniversariando e a Márcia Doreia Flávio está aniversariando. Vamos falar assim, Márcia Flávio. Pronto. Parabéns para vocês, Deus abençoe. Vamos aproveitar a presença aqui da missionária Joquebede, que viaja e você vai conhecer tantas histórias dela aí nos trabalhos missionários onde ela já participou e vai edificar você. Vamos aproveitar a presença dela para que ela ore pelos aniversariantes e para que Deus nos dê uma sexta-feira abençoada e um final de semana guardado por Ele. Te convido a orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento,
que foi escolhido pelo Senhor. Senhor, agradecemos pela vida dessas pessoas que receberam a graça de nascer neste dia. Que elas sejam alcançadas a cada dia pelo Teu Espírito Santo. Senhor, derrama sobre elas bênçãos sem medidas. Eu não as conheço, mas o Senhor as conhece. O Senhor sabe das suas necessidades. E nesse momento, Senhor, nós colocamos elas diante de Ti. Senhor, que cada uma delas sinta o abraço do Espírito Santo neste momento. Que elas recebam, Senhor, dádivas especiais de Ti. Que elas recebam mimos de Ti neste dia. Use pessoas, ó Pai, para mandar palavras de agradecimento, palavras de encorajamento. Mandar presentes, porque o Senhor nos mima. Senhor, em nome de Jesus, que a Sua graça baste para elas neste dia. Mas também, Senhor, traga o sobrenatural. Também te agradeço, Senhor, por este dia, por este fim de semana especial para a nossa igreja, ó Deus, que vai acontecer esse louvor de 24 horas, que as pessoas sejam impactadas por Ti. O seu lugar, Senhor, é reservado aqui, ó Deus. O Teu Espírito Santo tem entrada garantida no nosso meio nesta igreja. E nós pedimos, ó Pai, que cada pessoa que assistir, cada pessoa que estiver aqui presencialmente, seja impactada, seja cheia do Teu poder. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém. Parabéns para você. Deus abençoe a cada um dos aniversariantes. Agora na capital paulista são 10 horas e 19 minutos. Vamos para a previsão do tempo. Vamos para as datas comemorativas antes. Hoje é o Dia Internacional da Vida Selvagem. Hoje, dia 3 de março. Você já foi no Pantanal, dona Ângela Boutier? A senhora já foi no Pantanal? Não, já fui no Amazonas, mas não no Pantanal. E lá você teve alguma experiência com alguns felinos, essa vida selvagem? Lá não. Lá não. Em outro lugar, sim? Tive. Aonde? Eu tive, no meu começo, em Francisco Morato. Ainda comentava sobre isso esses dias. Um dia nós fomos surpreendidas assim, com uma cobra. Oh, meu Deus. Passando e nós paramos para deixar ela passar. Porque o medo foi maior. Oh, Jesus. Então, hoje é o Dia Internacional da Vida Selvagem. Hoje também é o Dia Mundial da Audição. É um dia de conscientização também. Cuide da sua audição. O que nós sempre ensinamos, dona Ângela? Que a prevenção é o melhor caminho. Previsão do tempo na nossa capital, a mínima hoje é de 21 graus, a máxima de 32. Vai esquentar, dona Ângela Boutier. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. 32 graus para a senhora é fichinha, né? Como lá em Pernambuco, você está acostumado com quantos graus? Mais ou menos isso, todos os dias. E Leozinho, na Bahia? Isso aí também. Então estão acostumados, né? Tranquilo. Eu quero aproveitar, Ângela Boutier e internautas, mandar um abraço para os nossos pastores que dirigem as nossas igrejas na nossa regional. Mandaqui Bragantina. Hoje começa o encontro dos líderes, dos dirigentes das nossas congregações, das igrejas que estão ligadas ao ministério do pastor Joel Estevanato aqui no Mandaqui. Que vocês tenham um tempo precioso, que seja um tempo de renovação, seja um tempo de o restabelecimento do Senhor e restauração em todas as áreas, que Deus marque a vida de vocês e quando voltarem para as suas igrejas, voltem renovados pelo poder do Espírito Santo e continuem sendo esses instrumentos de Deus nas mãos dele. Registro aqui que ontem nós tivemos aqui a presença já do pastor Alex, juntamente com a Joelma, eles que presidem a nossa igreja ali em João Pessoa. Também ontem, carinho especial com o pastor Juscelino, que preside a nossa igreja lá no estado do Piauí, na cidade de Água Branca. Então, os demais também, Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho eu volto com a Joquebed. Como é que é a música da Joquebed, dona Ângela? Dá para dar uma palhinha para a gente aí? Já é bullying com a coitada. Ô, Joquebed, Moisés não vai morrer. Daqui a pouquinho nós voltamos com a Joquebed contando um pouco da sua história de vida e as suas experiências com Deus. Voltamos já já. Os ossos secarão.
Agora na capital paulista são 10 horas e 27 minutos. Eu aqui recebendo na manhã daqui a minha amiga, irmã em Cristo, Joquebede Ferreira da Silva Santos. Joquebede, você é natural de onde? Betim, Minas Gerais. Mineira. Veio para São Paulo com quantos anos? 6 anos. 6 anos, né? Mas habitualmente retornava a Minas Gerais ou não frequentemente? Não frequento. Ainda- Ano passado, em julho, eu estive lá. Então conhece um pouquinho da culinária mineira. Bastante, né? Amo tanto comer como fazer. O que você gosta da comida mineira? Tudo. Tudo? Gosto um pouco menos de queijo. Aham. Eu como queijo, mas eu não sou assim, fissurada como os mineiros a comer queijo. Aham. Mas o resto, gosto muito de torresmo, carne de porco, prefiro mais do que carne de vaca. Né? Gosto muito de fazer aquelas misturas de feijão com farinha, Uhum. virados. Que delícia, hein? Aqui, virado, o povo faz uma cara assim. Mas Eu lá, vou- virado É. todos os restinhos da geladeira vão na mesma panela. É uma delícia se fritar um ovinho ainda. Tem que ser molinho para você Fica furar muito ali. bom. Coisa boa, hein, dona Ângela Vautier? Pegar um pãozinho, É. né, pastor? 6 anos de idade, você vem para São Paulo. Quais são as lembranças gostosas que você tem da sua infância? Nós tínhamos uma casa muito bonita. Me lembro, a minha mãe lavava roupa para fora. E nós tínhamos um jardim não, uma grama, que a minha mãe mandou plantar, porque ela colocava os lençóis para quarar. Não sei se as pessoas sabem o que é Aham. isso. Eu Quarar conheço é essa pegar frase, sol, eu tá? conheço essa palavra aí, quará. Você sabe o que é isso? Quará? Ah. E aí, também ela tinha um varal bem grande ali. E de tarde a gente via aqueles lençóis tudo passado no anil, Aham, Nil, lembro para da ficar Nil. bem é. branquinho. Eu tenho essa lembrança. E no fundo nós tínhamos pomar, tínhamos horta, um poço onde nós ficávamos sentados assim na beira, né, que tinha a tampa e tinha tipo um parapeito assim. E a minha mãe sentava a gente ali. A lembrança que eu tenho é essa. E lembro um pouco do meu avô, da minha avó. Eles moravam próximo de uma linha de trem. E eu ficava sentada com meu avô na calçada. Você... Desde o trem passar. Ah, que legal. Você é filha única? Não. De mulher, De sim. mulher, sim. Tem... Nós somos 5, 4 homens e eu. Ah, que bom. Como se chama seus pais? José Ferreira, que já faleceu ano passado. E a minha mãe chama Maria Auxiliadora, mas que todo mundo conhece como Lili. Suas brincadeiras de infância, como foram? Na rua. Na rua? Como eu fui criada no meio de menino, Aham. jogava bolinha de gude, empinava É pipa. mesmo, Joquebede? A minha primeira boneca eu ganhei com 10 anos. Aham. Então, assim, eu sabia muito bem fazer pipa, capucheta. Não sei se você sabe o que é isso. Ah, essa eu já não sei. É um jornal dobrado, cortado, que a gente amarrava nas laterais e punha uma rabiola. Ah, rabiola eu Quem sei não o que tinha é. dinheiro fazia capucheta. Que legal. Você lembra, sabe o que é isso, Léo? Capucheta? Não? É assim a pronúncia. Capucheta. Ah, Mas aí a raia lembra o peixinho. Esse era um jornal dobrado. Aham. Não tinha vareta, não tinha nada. Que época gostosa, né? Muito boa. Que bom. E eu É, era especialista em bolinha de gude. aqui. Você cresceu num contexto cristão? Sim, nasci numa família evangélica. Faziam parte de qual denominação? Na Igreja Batista. Igreja Batista. Batista Filadélfia hoje. Antigamente era Batista Independente. Que, por sinal, nasceu na minha casa. Ah, é? Conte essa história. Como foi? Quando nós mudamos aqui em Lausanne, na rua que eu moro, tinham alguns irmãos que vieram, que era um loteamento novo, né? E esses irmãos se encontraram ali na rua. Meu pai conheceu uma pessoa que era cabeleireiro, o pastor Zeunir Valério, lá no Tietê, na rodoviária. E aí ele, então, falou para o meu pai que lá tinha terrenos para vender e criou-se ali uma amizade. E nós nos reuníamos nas casas. Cada dia o culto era numa casa. E dali foi surgindo o desejo de ter uma igreja. E o Brasil para Cristo começou numa tenda. Uhum. A Igreja Batista também. Hoje, onde é a escola Guilherme de Almeida, aqui na Parada Pinto. E a necessidade de receber as pessoas que aceitaram Jesus ali levou esses irmãos, que eram 11 adultos e 16 crianças, a construir no quintal do meu pai, que tinha um espaço, um salão.
E ali, então, foi inaugurada a Igreja Batista de Lausanne Paulista. Que legal, bacana, hein? Que privilégio. Foi um privilégio mesmo. Depois nós mudamos aqui perto do Trimais. E hoje ela acontece ali ele se reúne na Dr. Francisco Ranieri. E foi assim que a minha vida começou. Que legal. Na igreja. Você era atuante na igreja? Muito, desde pequena. Em que ministérios você servia desde pequena? Olha, nós tínhamos um pastor, o senhor estava lembrando de pastores. O nosso pastor, Alcides Gonçalves, já era bem idoso quando inaugurou a igreja. E ele tinha uma coisa muito legal, que era de presentear quem trouxesse mais visitante na escola bíblica. E eu sempre gostei muito de desafio. Uhum. E eu saía convidando as pessoas com 7 anos para que elas viessem à escola bíblica. E eu estava sempre lá, primeiro, segundo. Uhum. Por conta desse incentivo dele, ele desenvolveu em mim o desejo de evangelismo. Porque só sai convidando quem gosta de evangelismo. Verdade. Se você não gostar, você não faz isso. Verdade. Né? E aí eu descobri, então, com 7 anos, que o Senhor me chamava para isso. Glória a Deus. E eu sempre saí convidando pessoas, que às vezes estavam lá no portão, e a pessoa estava passando. E eu chamava assim, posso falar com você? Olha, aqui é uma igreja. Que legal. Vou te convidar para vir aqui no domingo de manhã, tem escola bíblica, tem espaço para as crianças. Era um pouquinho maior que isso aqui também. Uhum. Cabia umas 50 pessoas. E eu já enxergava o espaço que não existia. Uhum. Eu já enxergava. Porque eu falava, tem espaço para as crianças. Só que a gente se reunia nas salas. 12 irmãos que moravam próximo. Uhum. O espaço que eu enxergava era esse. Tá? Então, as pessoas começaram a vir e a igreja foi crescendo. Glória a Deus. E hoje é uma igreja bem forte. Que também bênção. aqui. Ô, Joquebede, como uma boa batista que você foi, né, e uma vez batista, batista sempre também, né? Assim Sim. como Brasil para cristão, sempre somos de Cristo. Mas qual o hino do cantor cristão que você mais habitualmente canta? Ou cantava? Nossa, tem muitos que eu amo. Não precisa Mestre dizer, Mar se não revolta. precisa dizer um número, né? Só pra, É. Ok. O Mestre Mar se Dá para dar uma revolta. palhinha? Gente, ao vivo é isso, né? Só em rede internacional, tranquilo. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de treva, não temos um salvador. As ondas do mar que te... Aí já é o refrão. Sossegai, sossegai, seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar dos céus e mar, pois todos ouvem ao teu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Que legal, bacana, bacana. Desculpa os erros, mas Não, a gente tranquilo. não Você canta sabe tanto, né? Você sabe que do cantor cristão gostava muito daquela firme nas promessas, né? Senhor Jesus. Lembra dessa, Ângela? Firme nas promessas? É, já na harpa, né? É porque tem na harpa e tem no cantor cristão também. Gostava muito daquele também. Exultai, exultai, vinde todos. Se a minha mãe estivesse aqui, ela saberia todos, porque aos seus quase 80, ela ainda toca todos e canta todos. Que bênção. Ela toca qual instrumento? Teclado. Você seguiu os passos dela? Toca algum instrumento? Toquei. O teclado A minha também? mãe, com 42 anos, teve uma irmã, a irmã Neuza Penha, que enxergou na minha mãe, uma mulher que só tinha até o 4º ano de idade, ela enxergou na minha mãe um potencial. E como a igreja era lá em casa, e ela morava na mesma rua, ela começou a dar aula para minha mãe. Porque ela já era uma tecladista assim, bem acentuada, bem famosa no nosso meio, né? E ela ensinou a minha mãe, que só tinha 4º ano, hoje nem me perco, ela tinha só o 4º ano de escola, e ensinou a minha mãe a ler música. Que bênção. E até hoje a minha mãe continua tocando teclado. Ela também me ensinou, mas aí depois você começa a estudar, a trabalhar, e teclado exige ensaio
assim, direto. Uhum. E eu já não tinha mais tempo para isso. Mas eu também toquei na igreja. Que legal. O seu pai, como se chamava? Ele já José está em Ferreira Cristo. da Silva. José Ferreira. Qual o grande legado que seu pai transmitiu, que você vai levar por toda a sua vida e você tem transmitido aos seus filhos e ainda vai transmitir aos seus netos? Ser uma grande evangelista. Meu pai era evangelista e depois se tornou pastor, mas ele nunca atuou diretamente numa igreja, como nós temos o pastor Joel aqui, mas ele toda a vida foi evangelista. Meu pai nos levava para lugares longe, dentro de uma Kombi, quando nós éramos pequenos, para ver ele desenvolver trabalhos evangelísticos. Então, eu também tenho isso. Uma saudade inesquecível relacionada com seu pai. Inesquecível? Eu acho que nos últimos dias, o privilégio, a oportunidade de cuidar do meu pai como profissional da área da saúde vai ser inesquecível. O Senhor me deu a oportunidade de orar com ele, de orar por ele, de cuidar dele dentro do hospital, sabe? Isso vai ser inesquecível para mim. Glória a Deus. Isso vai ser. Joquebede, apesar de ter nascido num lar totalmente dentro do contexto cristão, com uma referência maravilhosa do seu pai e da sua mãe, porém, quando e como se deu o momento que você se tornou uma discípula seguidora de Jesus? Porque sabemos que filho de cristão, ele tem que tomar uma decisão, não é pelo fato de sermos filhos que somos cristãos. Então tem aquele dia ímpar, aquele dia que nós temos aquele encontro com Jesus e a partir desse momento somos cientes que somos discípulos dele. Eu acho que eu tenho duas etapas nessa pergunta. Nessa época que a igreja foi na minha casa, eu me apaixonei profundamente por essa questão de evangelismo e também de falar para as pessoas. Eu era totalmente ocupada na igreja. Eu me permitia ser ocupada, né? Até os meus 17, 18 anos, eu tinha uma vida bastante intensa na igreja. Mesmo trabalhando, estudando, aos 14 anos eu fui convidada para ir para Morato, para nós fundarmos uma igreja lá, né? Fundadora de igrejas, hein? Pois é. E nessa época, tem uma missionária, chama Sueli. Hoje ela está no Paraguai, casada com o pastor Paulo Felipe, também. Nós todos criados juntos, fazemos parte. O Paulo não, mas a Sueli, filha do pastor Zionir Valério, que foi um dos fundadores da igreja, estavam entre esses 11. E essa daí já é mais aqui em São Paulo. Uhum. E nessa época, um irmão mudou para Francisco Morato essa foto. A Sueli é aquela que está de vermelho, e o pastor que está ao lado dela, pastor José Carlos. E eu fui convidada para ir junto com ela para fazer um evangelismo de rua, porque um irmão tinha se mudado para Francisco Morato e ele demonstrou o desejo de começar um trabalho lá, um ponto de pregação, como falava naquela época. E nós saíamos daqui 6 horas da manhã de domingo, ia até a Lapa, pegar o trem, chegar lá, subir uma escada assim, que só o sangue de Jesus, parecendo a da Candelária lá no Rio de Janeiro, para nós trabalharmos com essas crianças. Durante uma semana, nós distribuíamos os folhetinhos rodados no mimeógrafo. Eu estou falando assim, coisas que o povo não lembra, né? Mas eu lembro, a geração sim. de hoje não conhece. Eu gostava do cheirinho. Cheirinho de álcool, né? E aí nós fazíamos, a Sueli tinha uma máquina de datilografia e tinha um mimeógrafo na igreja. Então, nós fazíamos todos os trabalhos, íamos evangelizar e fizemos a nossa primeira classe de boas novas. Ela contava as histórias missionárias e eu contava as histórias bíblicas. Porque ela já tinha muito ardente esse negócio de missão dentro dela, né? Ela é um pouco mais velha que eu, acho que 4 anos, e começou assim a minha vida de missões, e eu assim me dedicava muito. E eu trabalhei lá 3 anos, depois que nós fizemos essa classe de boas novas. O encerramento foi na igreja, no domingo, né? E ali começou a escola bíblica, num salãozinho também pequeno, numa garagem, né? E depois nós ganhamos um terreno, a igreja ganhou um terreno para construir a igreja, construir um serviço social e uma escola infantil. E o pastor José Carlos, que apareceu ali do lado da Sueli, foi o pastor lá.
E eu trabalhei com eles durante 3 anos, saindo daqui e indo para Morato, todos os fins de semana. Glória a Deus. Saía de lá 12h, 1h, e vinha para cá, para assistir o culto da noite. Olha aqui. que benção. Então era bem intenso. Aham. Era bem intenso. Mas foi nesse momento que você tem essa decisão com... Então, essa foi a Despertamento. primeira parte, Primeira parte. que eu falei. E aí eu conheci uma pessoa e eu me encantei com essa pessoa. E essa pessoa começou a me tirar da igreja. O jugo desigual é assim. Ela te encanta, Satanás traz numa bandeja de ouro, não é nem de prata. E traz tudo muito bonito. E essa pessoa, eu fui me envolvendo com ela, mas eu não deixava de fazer as coisas da igreja. Eu continuava trabalhando na igreja. Mas eu me envolvi e eu fiquei grávida. E aí eu tive um processo muito doloroso nessa época, porque a gravidez, há 35 anos, 36 anos atrás, porque o Pedro já tem 35, era uma coisa muito chocante na igreja. Como é hoje ainda. Mas as atitudes é assim, você não vale mais nada e você está fora. Então isso foi uma quebra no meu ministério, mas eu não deixei de frequentar a igreja. Eu não deixei de frequentar, mesmo sofrendo o abandono. As pessoas que caminhavam com você falando que agora você não presta mais, então meus pais não querem que eu fale com você. Foi assim, eu sei que aquilo era Deus me preparando para coisas muito maiores, mas eu só tinha 18 anos. Eu só tinha 18 anos e eu conheci isso de uma forma muito drástica. Eu não me casei, eu criei o meu filho é uma bênção, é o Pedro Gabriel, foi membro aqui da igreja, foi baterista aqui na igreja, cantava no louvor, e eu reconheço assim que eu precisava passar aquilo para hoje eu ajudar outras pessoas. E como eu não me afastei da igreja, eu me mantinha, Deus levantou pessoas para me sustentar em oração, Deus levantou pessoas para me aconselhar. Eu, mais ou menos perto dos 23 anos, eu tive um encontro real com o Senhor. E nesse encontro real, Deus começou a me dar outras coisas. Só que nesse período, de 18 anos a 23 anos, mesmo eu estando desligada da igreja, que era o que acontecia naquela época, eu continuava fazendo evangelismo de rua. Eu ia nas favelas, nas comunidades, e eu levava as crianças. Aquela primeira foto que a Ângela mostrou, que tem bastante gente, é uma comunidade aqui perto, ali na Direitos Humanos, e eu ia lá e as pessoas falavam que eu era muito louca, porque primeiro que eu era muito pequenininha, essa foto. Eu era muito pequena, eu era magrelinha, e eu levava aquelas filas indianas, eu ia arrastando as crianças. É uma pena que eu não consegui foto, mas eu ia arrastando as crianças para a escola dominical. Então, eu não perdi o que Deus tinha me dado, que era o desejo de evangelizar crianças. Então, por isso que eu falo que eu tive duas etapas. Você tem 3 filhos. 3 filhos. O Pedro Gabriel, 35 anos. Ele é pai do Lourenço, de 10 anos, e Miguel, de 4 anos. Isso. Né? Deixa eu ver aqui. Moisés, de 23 anos, e Radassa, de 19 anos. Fale um pouquinho dos seus filhos, defina cada um deles. E depois, os seus netos também. Tá. Apesar que tem um pequenininho aqui de 4. Mas ele é especial. Então pode ficar à vontade. Tá aí, ó, família. Ó, que família. Essa é a minha família. Então, o defina Pedro a sua ali, família, o cada de um. preto, com o Miguel no colo, e o Lorenzo, que vocês conhecem aqui na igreja. O Pedro, ele foi uma criança muito especial, ele era o improvável para os homens. Eu tinha uma infecção, assim, terrível, e o médico falava, como que você consegue gerar uma criança com esse útero todo estragado? Eu tenho um documento que diz que meu útero só era 5% bom. E o Pedro está ali para provar os milagres do Senhor. Glória a Deus. Ele sempre foi uma criança muito inteligente, muito vivo, muito esperto. Aos 2 anos, eu descobri que ele tinha um desejo e uma vocação para a música. Nós temos uma foto dele com 2 anos para 3 anos na bateria. E ali começou a bater mais forte no meu coração o desejo de investir nele. A minha mãe que o diga,
as tampas das panelas, os baldes, as bacias. O que ele quebrava de bacia, essa daí, que lindo. Olha aí, ó. Aí ele estava com 2 para 3 anos lá na Igreja Batista. E ele tem também um diferencial, que é o diferencial do amor. O Pedro, ele tira a roupa dele e dá para um morador de rua, tranquilamente. Aos 7 anos, ele foi na primeira campanha evangelística do GEAS, entregar sopa e entregar cobertores com o meu irmão e uma equipe da igreja ali em Santana. Quando ele chegou em casa, ele nem conseguia dormir. Ele falava, mãe, eu trabalhava e eu chegava perto de 11 horas da noite. E ele, quando ele chegou, eu já estava dormindo. E ele, mãe, eu tenho que te falar. Mãe, eu apertei a mão do mendigo. Você precisa de ver, nós oramos por ele, mãe. E ele tem isso até hoje. Glória a Deus. Sabe, de parar e ter sempre alguma coisa no porta-mala do carro. E esse sapato não serve. Cara, serve para você, leva. No começo do casamento, a minha nora falava, gente, é difícil, porque o Pedro pega a roupa que está no corpo e dá. Ele faz isso. Mas assim, hoje, graças a Deus, ela compreende o ministério dele. Os 2 trabalham juntos. Ela é uma bênção, Isabela, na vida dele. Foi assim um presente de muita oração mesmo. Deus trouxe uma mulher que complementa ele. Porque completo ele já era. Porque quem nos completa é o Espírito Santo. Amém. Né? Então ele já era completo e ela complementa ele no ministério, ela caminha junto com ele. Então, assim, é uma bênção. Todos os meus filhos são improváveis. Nenhum deles foi programado, tá? O Moisés foi uma criança, assim, dócil, maravilhosa. Não mandei foto dele pequena, desculpa, eu esqueci. Não, tudo bem. Mas ele foi uma criança muito linda, muito maravilhosa, só que exigiu da mãe 9 meses de repouso. Eu tinha perdido um bebê, tinha feito uma retirada da trompa esquerda, então eu não podia engravidar com menos de 2 anos. E eu engravidei com 9 meses. Foi no dia que nós fizemos um culto de ação de graças aqui pela compra desse terreno. Eu vim para o culto, na volta, era um sábado à noite, eu comecei uma dor insuportável quando eu cheguei em casa. Eu tomei muito remédio, mas eu queria muito estar aqui. Isso foi 14 de março de 99. E eu lembro que eu gastei 1 hora andando do Andorinha, que não dá 15 minutos até aqui, para chegar aqui. Uma irmã que já faleceu, a Eunice, uma japonesa, mãe do Eduardo, da Dani, ela viu que eu entrei assim, meio capenga, e ela veio conversar comigo. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, não sei, Eunice, uma dor na minha barriga. E ela colocou a mão na minha barriga e ela orou. E na ida, eu fui a pé, daqui até a Cachoeirinha, que é um bairro que dá uns 40 minutos, a pé. Fui embora, tomando sorvete. Falei, gente, o que é isso? Minha barriga, dor. Só que no outro dia, pastor, o negócio pegou pior. E eu lembro que eu sentei na cama e eu fiz uma oração. E eu falei, Senhor, eu conheço essa dor. E se for o que eu estou pensando, eu estou grávida da outra trompa, e eu vou parar no hospital e eles vão tirar outra trompa, não vou mais poder ter filhos. E eu lembro que era uma segunda-feira e eu chamei o Davi, que era o meu esposo na época, para orar, e o Pedro. E tinha um programa chamado A Hora da Concordância, da Bispa Sônia, da Renascer. E eu gostava desse programa. E nós ajoelhamos para orar e ela falou assim, Deus manda dizer que tem um casal ajoelhado. Olha, glória a Jesus. Para você saber que é com vocês. A sua cama está forrada com um cobertor que tem 2 cavalos. E vocês estão ajoelhados porque você falou para o seu marido que você vai para o hospital. Porque você está com muita dor desde sábado à noite. O Senhor manda te dizer que você não precisa ir para o hospital. Ele ouviu a sua oração. Você estava grávida na trompa e ele está conduzindo essa gravidez para o útero. É um menino e ele vai ser muito usado pelo Senhor. Glória a Deus. Esse menino é o Moisés. Quem escolheu o nome dele foi o Pedro. Porque quando o Pedro era pequeno, ele dava muito trabalho na escola bíblica. Quando as professoras contavam quem era Joquebede, que Moisés era filho de Joquebede. Ele falava, não, eu que sou o filho da Joquebede. Eu sou o Pedrinho. E aí ele falava, por que você não pôs meu nome de Moisés? Então, quando o Pedro nasceu, o Moisés nasceu, quem escolheu o nome foi o Moisés. E o Moisés, ele sempre foi muito doce. Ele sempre foi muito manso. E eu acho que o nome combina com ele. Glória a Deus. E eu enxergo o Moisés como o Moisés da Bíblia.
Um homem, é assim que eu oro por ele, é assim que eu visualizo ele. Um homem que vai falar para multidões, um homem que vai resgatar muitas vidas para o Senhor. Eu creio, eu creio. Inclusive, você estava me contando aqui no bastidor um milagre, um livramento de Deus. Porque nós brincamos com ela, a Ângela cantando o Joquebede, Moisés não vai morrer, e essa canção acabou se tornando profética na vida do seu filho Moisés. Se você quiser compartilhar antes de falar da Radassa, por favor, fique à vontade. Em novembro, nós estávamos no Compaixão, que aconteceu lá no Piauí, na cidade de Pio Nono, e sempre as pessoas brincam, e eu falo, é verdade, falando sempre sobre mim, falando sempre sobre mim, né? E eu conto a história de Joquebede, pode falar, pode cantar a música, porque Joquebede significa Deus é glória. Então, quando você está falando meu nome, você está glorificando o nome de Jesus. Nessa vez, eu não falava isso. Todas as vezes que os pastores, as pessoas brincavam, eu falava, realmente, Moisés não vai morrer. E teve uma sexta-feira que eu tive uma incomodação do Espírito Santo para orar. E eu orei, eu falei, Senhor, 2h da manhã, não vou chamar as irmãs, porque no Compaixão a gente trabalha muito, e muito mesmo. Eu falei, eu não vou chamar as irmãs para a gente orar agora, de manhã eu faço isso. E de manhã eu reuni as irmãs e contei o que tinha acontecido na madrugada, e nós levantamos um clamor. A princípio, eu achava que era pela minha filha, Radassa, mas você sempre, pai e mãe, ora por todos, né? Você começa pelo Pedro, depois você vai para Moisés, você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, você não sabe o que o Espírito Santo está te conduzindo a fazer. E aí nós levantamos um clamor e eu trabalhei muito, porque eu sou responsável pela parte da enfermagem no Compaixão, e aquele foi um dia que nós trabalhamos muito e eu esqueci da história, e o povo brincando, e aí Joquebede, Moisés não vai morrer, principalmente o pastor Elbis, toda hora ele brincava comigo. E eu falava, é verdade, pastor, Moisés não vai morrer. Na volta, quando eu estava já dentro do avião, eu quase perdi o voo, todo mundo saiu, eu fiquei dormindo, e eu já estava com tudo pronto, assim, sabe, para sair. Chegou no aeroporto, o pessoal falou, gente, cadê a Joquebede? E aí meu amigo Wagner, o dentista, voltou para me buscar, e eu falei, bom, as provas começaram aqui, né? E quando eu já estava dentro do avião, fui a última a entrar, fui a última a chegar, tal. Estava dentro do avião, o meu filho Pedro me ligou e ele falou, mãe, acabei de passar por uma cirurgia de emergência. Falei, quê? Falei, acabei de passar por uma cirurgia, mas eu estou bem. Só estou te avisando, tá? Que eu estou bem. Falei, bom, vai ver que era isso que o Espírito Santo queria me avisar. Vim para casa e o Moisés me liga no meio do culto, lá na igreja do pastor Siloé. E ele falou assim, mãe, estou passando muito mal. E você está onde? Eu falei, então, estou em Juazeiro. O que foi? Ele falou, mãe, estou passando mal, estou passando mal. Eu falei, vai lá para o hospital. Quando você chegar no hospital, faz uma chamada de vídeo e eu vejo quem é a minha colega que está lá e peço para te dar uma atenção. Fiz isso no meio do culto, saí um pouco para fora, conversei com a minha colega, falei para ela que eu estava lá em Juazeiro, se ela podia auxiliar o meu filho, acolher ele lá. E aí ele não pôde viajar, porque ele trabalha em Florianópolis. E ele tinha que ter viajado naquela noite de domingo. E ele não foi. Na segunda-feira, cheguei em São Paulo, liguei para ele e falei, Moisés, vamos comigo visitar o Pedro no hospital? Ele falou, mãe, não dá, daqui a pouco eu estou viajando para Florianópolis, você sabe que eu tinha que ter ido ontem, mas porque eu passei mal, tive que ficar no hospital, tomar remédio, fazer exame, de manhã peguei o resultado. Não fui, tem que ir hoje, mãe. Falei, mas Moisés, tenho que ir hoje, mas não dá para ir visitar o Pedro. Mas eu falo com o Pedro aqui pelo telefone. Beleza. E passou o dia e o Moisés, achei que ele tivesse ido viajar, porque ele não mora comigo. Achei que ele tivesse ido viajar, não foi, dormi. 5h da manhã o Espírito Santo me acordou. Ora, ora, ora. Comecei a orar. E depois que eu orei, meu coração estava em paz, falei, vou pôr um louvor. E entrou um pastor que de vez em quando eu assisto uma live dele. E ele estava com o olho muito vermelho e pedindo desculpa para os irmãos por não ter feito a live da meia-noite. Falei, nossa, o que será que aconteceu? E comecei a assistir a live. E aí ele começou a falar de um acidente. Quando ele falou do acidente, o coração fez... Falei, Jesus, o que é isso? Peraí, se Moisés viajou ontem à noite, ele está passando por esse lugar. Ou ele já passou por esse lugar. E aí entrei na internet para saber sobre um acidente que aconteceu indo para Florianópolis, Santa Catarina, onde a terra sugou a estrada. Né? E aquele pastor saiu para ir acolher as pessoas lá. Porque ele é de lá de Santa Catarina.
E aí, nossa, comecei a suar, comecei a tremer. E eu falei, Jesus, onde que o Moisés está? Onde que o Moisés está? E aí eu lembrei do que tinha acontecido na sexta-feira. Falei, Senhor, eu acabei de chegar de Juazeiro, será que eu vou ter que voltar para pegar os pedaços do meu filho? E eu comecei a orar, e o Moisés, ele nunca atende o telefone na primeira. Ele não atende. Às vezes você tem que mandar mensagem, filho, por favor, liga, fala. É coisa de adolescente, né, de jovem. Eu sei como é isso. E aí eu peguei e falei, Senhor, por favor, faz o Moisés atender. Toquei, ele atendeu na primeira. Falei, filho, onde você está? Dentro do Uber. Falei, tá, mas aonde? São Paulo, Santa Catarina? Aonde você está? Voltando para casa. Filho, você não respondeu a minha pergunta. Você tem 2 casas, uma aqui e uma lá. Aonde você está? Ele falou, mãe, estou aqui em São Paulo, estou voltando para casa. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, ontem eu fui para a rodoviária com meu pai, perdi o ônibus. Olha, poxa. E o meu pai falava para mim não viajar. E depois eu falei com o pai dele. Ele falou, eu pedi muito para ele não viajar, meu coração estava aflito, mas você sabe como ele é teimoso. Ele foi assim mesmo, chegou lá e perdeu o ônibus. Livramento, hein? Aí ele falou, agora eu estou voltando da rodoviária, porque eu cheguei na rodoviária e eles não estão vendendo passagem. Mas por quê, mãe? Falei, filho, Deus te deu um livramento de morte. E Deus falou comigo sexta-feira, na madrugada, lá no Piauí, né? Porque eu voltei para Juazeiro depois para embarcar. Lá no Piauí, Deus falou comigo. E aí eu contei para ele. Glória a Deus. E aí ele agradeceu, nós oramos. E graças a Deus o Moisés continua lindo, maravilhoso. É o meu filho Glória ruivo. a Deus. Né? Meu filho ruivíssimo. Deus Que estava ali abençoe. segundo naquela foto. Amém. E a Radassa? A Radassa é o mimo de Deus. Aqui na igreja as pessoas que conhecem falam, só ela quis ter beleza. Só a Radassa quis ter beleza. É ruivíssima desde o nascimento, já causou na maternidade, mas também foi assim uma menina que no começo da gravidez eu tive um sangramento profundo. Uma coisa louca. Falei, já abortei. Eu falo para ela, Satanás tem sede de você antes de você nascer. Na realidade, tem dos 3, né? Não sei se você percebeu as histórias. Mas ela, assim, eu cheguei numa daqui, num hospital aqui próximo, já com a minha mente preparada para fazer uma curetagem. Porque é o procedimento pós-aborto, né? Tanto forçado como espontâneo. E eu levantei e eu falei, eu achei que eu tinha feito xixi na roupa. Tamanho foi o sangramento. Né? E eu lembro que, ainda falei, enquanto eu fui tomar banho, eu falei para o Davi, limpa isso daí, porque se os meninos verem, eles vão ficar impressionados. E cheguei lá, o médico que me atendeu já começou a me preparar para a curetagem. E eu falei, Senhor, quando eu fiquei grávida, eu falei para o Senhor que eu queria tanto uma menina. Tinha um sonho de ter uma menina, porque os filhos, eles são bênção, mas eles casam e as mulheres levam eles embora. E eu tinha essa preocupação, porque a filha é sempre mais próxima. Né? Ela está sempre... Eu vejo isso, como é o meu comportamento com a minha mãe, com o meu pai. Então, eu acabo sendo até chata, porque toda hora quer saber, quer intrometer, quer cuidar. E sendo da saúde, pior ainda. Porque aí você tem um cuidado dobrado, porque você já tem com outras pessoas. E eu sei que eu fiz essa oração, e de repente apareceu um médico mais idoso, que era o chefe. E quando ele chegou em mim, ele falou, me conta a sua história. Aí eu falei, eu já tive uma gravidez de trompas, e hoje aconteceu isso, estou grávida já de 3 meses, e eu tive um sangramento muito intenso, e eu acredito que eu já tenha abortado. Ele virou para o residente e falou, você pediu um ultrassom? Ele falou, não. Ele falou, cara, e se ela estiver grávida na trompa de novo? Não é uma curetagem que vai resolver. Pastor, aquilo foi assim, Deus conduzindo as coisas. Deus conduzindo. Quando eu cheguei na sala para fazer ultrassom, o médico falou, por que você está aqui? Eu falei, eu estou aqui porque eu tive um sangramento e eu ia fazer já a curetagem, mas chegou um médico lá e eu contei para ele que eu tive gravidez de trompas e ele achou melhor fazer ultrassom. Ele falou, olha, eu não sei de onde foi o sangramento, não, sua placenta está coladinha. Olha. Seu bebê está perfeito. Glória a Jesus. E eu já vou arriscar para você, é uma menina. Olha. É uma menina. Com a minha experiência, pelo tamanho do crânio e da coluna vertebral,
eu posso te garantir que é uma menina. Glória a Deus. Foi um tempo que eu precisei também de repouso, mas eu trabalhei muito, eu fiz o repouso que tinha, mas o resto da gravidez eu trabalhei muito, ela é bastante elétrica, acho que por conta disso. Como Moisés, eu fiquei 9 meses de repouso, e era assim, levantava, punha uma roupa na máquina, deitava. Levantava, fazia uma comida, deitava. Ela não, eu trabalhei demais. Ela é ligada no 500. A bicha é elétrica, trabalha. E aí foi assim, uma gravidez bastante tumultuada mesmo, mas ela nasceu muito bem. Ela nasceu bem. Já está com quantos anos? 19 para 20 agora em abril. 19 para 20. Que bênção, hein? E que histórias, que livramentos, que manifestação de Deus. Joquebede. A Radassa, quando eu cheguei no hospital, veio uma... Eu ainda não era da área da saúde. Tá? Eu fui ser da área da saúde 2 anos depois. Veio uma profissional assim, feia, encardida, uma roupa encardida, uma pessoa feia de rosto, fazer uma punção em mim, para eu subir para o centro cirúrgico. E aquela mulher me deu muito medo. Ela me deu medo. Quando ela saiu, eu tive uma crise de choro, e eu sentia a morte do meu lado. Eu sentia a morte. Me deu um pavor, pastor, me deu um pavor, e eu chorei. E eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer, não sei se o Senhor vai me levar, mas eu queria muito cuidar dos meus filhos. Muitas vezes eu falei para o Senhor que eu queria ter uma família, eu queria cuidar dos meus filhos. Mas a minha vida está nas suas mãos. Eu me entrego nas suas mãos nesse momento. Pastor, de repente, o quarto foi ficando claro. Entrou uma senhorinha toda branca. E eu falo que aquilo foi um anjo que entrou. Porque hoje, olhando a minha carteirinha de vacina, eu falo, Senhor, o Senhor escondeu uma informação para que aquilo acontecesse. Entrou uma senhorinha branca por inteiro, cabelinho branquinho, que nem algumas irmãs aqui da igreja, cabelinho branquinho, um avental assim todo branco, uma roupa toda branca. E ela falou assim, olha, eu vim aqui falar com você porque não pode fazer o parto sem o resultado do HIV. E a sua médica esqueceu de anotar. Eu falei, não, esqueceu, não está na carteirinha. Então eu vim aqui colher um sangue, tá? Para a gente fazer o teste do HIV. Porque senão não dá para fazer o parto, se você precisar de transfusão. Pastor, ela colheu o meu sangue, e ela viu que eu estava chorando, e ela falou assim, fica tranquila, o Senhor está com você. O Senhor está com você. E ela saiu e o quarto continuou claro. Ele não saiu aquela escuridão. E assim, na hora de estar no centro cirúrgico, eles erraram na hora de dar hack. Eu tomei um choque que você fica na posição fetal. Eu tomei um choque, eu pulei para trás. E a médica ficou brava. E aí eu falei, doutora... Aí ela fez de novo a hack. Eu falei, doutora, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Ela, por quê? Eu falei, eu estou sentindo que eu estou ficando pequena na maca. É uma sensação de que quando a sua pressão está baixando. É a sensação que você tem que você vai ficando pequeno. E aí eu olhei do lado e eu falei, a minha pressão está caindo. 7/5. Meu Deus. O soro que aquela pessoa primeiro, aquela profissional colocou, estava fora. Não sei se estava fora ou se ficou fora quando eu voltei. E eu sei que foi um corre-corre, aquela médica gritando, a sala cheia de estagiário, e aquela médica gritando com eles. E ela falou, vou perder essa menina. Porque eu era bem pequena, eu sempre fui muito magra, agora estou com excesso de peso, mas eu sempre fui muito magra. E aí foi assim um tumulto ali dentro. Que você falou, né? Que histórias. Então, Deus, ele vai me dando as histórias para eu saber orientar. Tem que escrever um livro com as suas experiências, viu, Joquebede? Recebe, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso ir ao intervalo, nós já voltamos daqui a Amém, pouquinho. vamos lá. Irmãos, olha aí, quanto testemunho maravilhoso dos feitos de Deus, a preservação de Deus, o livramento de Deus, tanto sobre a sua vida, sobre a vida do Moisés, sobre a vida do Pedro, sobre a vida da Radassa. Louvado seja Deus. 11h06, nós vamos ao intervalo e já voltamos já. Prevalece.
sua glória me fez livre. A sua justiça prevaleceu, graça a todos deu. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Seu amor me alcançou, perdoado estou. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Estou por ti, viverei pra ti, oh meu Deus. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Seu amor me alcançou, perdoado estou. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Escolho por ti, viverei pra ti. Escolho por ti, viverei pra ti. Escolho por ti, viverei pra ti. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Agora na capital paulista são 11 horas e 11 minutos. Que prazer estar aqui com você. 11 horas e 11 minutos. Fala bonitinho que eu nos minutos eu falei minuto. É minutos, seu Léo. E que prazer poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, em todo o território nacional ou além das fronteiras, sendo edificado nessa manhã com a instrumentalidade da serva de Deus, Joquebede, abençoando o corpo de Cristo. Que bênção, que histórias maravilhosas. Vale a pena você deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar. Joquebede, e a sua história com a Igreja Brasil para Cristo aqui no Mandaqui? Como se deu? Bom, eu comecei falando do pastor José Sampaio, sou da Rua Sion, né? Não era da Igreja Brasil para Cristo, mas já frequentava lá nos convites que nós recebíamos. No ano de
Moisés de 99, de 85, 84, eu comecei a comprar umas apostilas de um tal Joel Estevanato, numa livraria que tinha em Santana. Ele falava sobre Nova Era. E era uma época que estava falando muito sobre isso, e eu comprava muitos livros nessa livraria, e um dia eu cheguei lá e vi uma apostila que me chamou a atenção. Eu comecei a comprar as apostilas dele. Não imaginava quem ele era, não imaginava conhecê-lo, muito menos que ele fosse do Brasil para Cristo. Né? E passei uma vez uma situação muito interessante, que foi no ano de 85, e eu saí andando meio sem rumo. Sabe quando você fala, cara, esse lugar não está aqui para mim, deixa eu sair daqui, mas eu saí andando sem rumo. E eu entrei numa rua e eu fui parar lá em cima na Guacá, em frente à igreja. Nem sabia que a igreja tinha saído da Iris Leonor e tinha ido para Guacá. E de repente, pastor, começou uma chuva. E eu tinha 3 opções. Tinha uma casa de esfirra em frente à igreja e ao lado da igreja uma padaria. Eu precisava escolher onde entrar. Como uma boa cristã, eu entrei na igreja. Amém. Meu coração estava assim, muito, muito judiado, muito quebrado. Eu era membro da Igreja Batista, mas eu estava passando por uma turbulência muito grande. E eu falei, Deus, já que o Senhor me trouxe até aqui, e eu sei que foi o Senhor que provocou essa chuva, para eu entrar na igreja, então o Senhor fala comigo. Amém. Eu não sei exatamente o que o pastor Joel falou, mas eu sei que a palavra tinha esta frase: a minha graça te basta. Quando ele falou o nome dele, eu falei, hã? Jesus é o homem da... Falei bem assim, é o homem da apostila. Ele é o pastor da igreja, mas já sabia que o pastor José Sampaio tinha falecido, tudo. Já tinha ido na Iris Leonor depois do falecimento dele algumas vezes, mas não sabia que estava acontecendo essas coisas na igreja. E aí, nossa, aquele encanto que eu já tinha por ele, pelas apostilas, conhecendo ele pessoalmente, foi assim, uma coisa sobrenatural para mim. E eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Aí eu comecei a orar. Eu não abandonei a igreja, mas eu comecei a frequentar as quintas-feiras, que era culto do Espírito Santo, porque eu sempre gostei muito de culto de oração. Amém. E aí eu comecei a vir nos cultos de quinta-feira, porque lá na igreja não tinha culto de quinta-feira. Eu ia lá na terça à noite, que era culto de oração, e vinha aqui na quinta, culto de oração. E eu comecei a orar para ver o que o Senhor queria. Quando foi no começo de 86, eu conversei com o pastor Ademir, que é o pastor da Igreja Batista, e falei para ele que o Senhor estava me conduzindo para cá, que eu queria que ele orasse por mim, porque eu acho isso muito importante. Quando uma pessoa, ninguém tem que ficar plantado num lugar. Quando a pessoa for sair, ela precisa comunicar isso ao pastor. Verdade. Ela precisa sair com a bênção do pastor. Princípio de honra, né? Além de ser o princípio de honra, é isso que te dá o direito de frutificar em outro lugar. Amém. Senão você não vai para ser bênção em outro lugar, você vai para ser problema no outro problema, lugar. verdade. Porque você saiu deixando problema. Verdade. Então você precisa disso. Quando Deus te direciona, ou se você tem um problema que você não quer mais ficar naquele lugar, converse com os pastores. Saia debaixo de bênção para você continuar frutificando. E esse era o meu desejo. Então eu conversei com o pastor Ademir, ele orou por mim, ele me abençoou, tanto depois eu apresentei o pastor Joel, o pastor Ademir. O pastor Joel foi várias vezes pregado na Igreja Batista. Que legal. Que na época era na Engenheiro. Uhum. E eu comecei então a frutificar aqui. Aqui eu fui professora de escola bíblica, aqui eu comecei a trabalhar mais assiduamente com missões, né? Junto com o Fabiano e a Leia. Trabalhei muitas madrugadas aqui. Esse espaço eu trabalhei muito aqui. Trabalhei como pedreira, como pintora. Olha. Carregando entulho, carregando cadeira. Você já está aqui há quantos anos, então? 28? Desde 96. Que era lá em cima na Guacá. Né? Estava naquela marcha, quando nós compramos aqui, viemos para cá. Trabalhei aqui no dia do feriado criado por Deus para a Igreja O Brasil para Cristo do Mandaqui, porque nós precisávamos mudar e tinha muita coisa para fazer, e Deus criou o feriado de 9 de julho, para que a igreja se reunisse para trabalhar, para conseguir terminar de pintar, porque aqui era um galpão muito grande, né?
para terminar de fazer as coisas para a inauguração da igreja aqui. Um culto inesquecível que você tenha vivido aqui dentro. Um culto inesquecível. Eu sei que todos Ah. você vai falar, né? Mais um. Tá. No dia 21 de julho de 2005, era uma sexta-feira, começava o simpósio. Naquela semana eu tinha vivido experiências maravilhosas com o Senhor. Eu estava numa situação muito difícil financeira, com 2 crianças pequenas, e eu fazia a seguinte oração por meses. Deus, eu preciso de um emprego, não tenho dinheiro para sair para procurar. Naquela época não tinha bilhete único, que é um bilhete que nós temos aqui em São Paulo, que te permite andar 4 ônibus com o mesmo valor. E eu falava, se eu sair para procurar emprego, meus filhos vão ter falta das coisas dentro de casa. Então eu preciso que o emprego toque a minha campainha. Nessa semana do simpósio, a minha campainha tocou pela segunda vez. Era uma menina do posto de saúde que foi lá falar para mim que estavam abertas as inscrições para eu ir fazer a minha inscrição. Isso era dia 19 de julho. Dia 20 de julho eu fui fazer a minha inscrição, era o dia do meu aniversário. E ela falou, nossa, é o seu aniversário. Eu falei, esse é o meu presente. Amém. E a minha primeira capacitação profissional eu tive no simpósio. Que legal. Que foi dia 21 de julho com o Edson Teixeira, nosso evangelista, e o nosso diretor da Missão Desafio. Glória a né? Deus. Diretor executivo. E ele falou, seja o melhor em tudo que você fizer. Deus não precisa só de missionários transculturais. Ele precisa de missionários locais. Ele precisa de um bom atendente de posto de gasolina, Verdade. um bom atendente lá na padaria, lá no supermercado, lá no açougue, seja um excelente office boy, seja uma excelente enfermeira. Verdade. E ele foi falando coisas, e ele foi falando assim, de gente simples e de gente grande. Seja o melhor advogado, seja o melhor juiz. Deus te quer assim. E eu peguei aquela mensagem, e eu comi aquela mensagem como Jeremias comeu o rolo. Da visão de Jeremias, né? Eu comi aquela mensagem e eu comecei a viver aquela mensagem. E aquela mensagem é a que eu trago nos meus 17 anos de profissão. Eu procuro sempre ser o melhor. Eu não sou a bambambam, mas o que cabe a mim fazer. Hoje, quando eu cheguei, a Ângela falou, mas já? Eu falei, eu sou assim também no trabalho. Glória a Deus. Eu sempre chego 40 minutos, 1 hora antes, meia hora antes. Para quê? Para dar tranquilidade para quem está me esperando, não passar por estresse, saber que eu já cheguei. Que bom. Então, isso me segue desde essa mensagem do evangelista Edson Teixeira. Como foi essa experiência, você dentro de um contexto batista, Deus lhe traz para dentro de uma instituição que tem um homem visionário e com um coração voltado para missões, a ponto da instituição que hoje é o órgão oficial da denominação, ter partido de um sonho de Deus no coração dele. Então, essa mistura, e você vê o cuidado de Deus para te trazer para um local dentro daquilo que você já fazia na Igreja Batista. Tem um dito popular que fala que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, eu acredito, né, porque achar é não acreditar. Eu acredito assim que todas as situações que foram acontecendo antes na minha vida de vir para cá, já era o Espírito Santo me preparando. Porque, mesmo na Igreja Batista, eu já era envolvida com missões. Eu já amava missões. Eu já era contribuinte com missões. Lá nós tínhamos o carnê do FEPAS, que é do Serviço Social e de Missões também. Né? E eu já contribuía para que outras pessoas pudessem ir. Primeiro, porque eu não tinha idade. Eu não tenho uma família que tem o chamado para missões. Porque tem famílias que todos têm esse chamado. Eu não tenho isso na minha família. Né? Eles trabalham nas igrejas locais. E eu, então, tinha uma coisa que ardia dentro de mim. Culto de missões, eu sempre sentei no primeiro banco. Sempre. Eu sempre estava nas conferências missionárias, nos congressos. Eu sempre estava. Independente de que igreja era. Porque era uma coisa que Deus já tinha para mim. E quando eu vim para cá, que eu soube disso do pastor Joel, eu procurei me envolver. Só que, naquela época, eu trabalhava, logo eu casei, meu casamento foi o primeiro aqui, nesse templo, na construção, né? Quando nós compramos o terreno.
E aí você fica envolvido com outras coisas, mas eu sempre trabalhei na igreja. Todas as conferências missionárias eu estava ali, assiduamente. Participou de todas? De todas não, porque algumas foram fora daqui. Lá no hotel. Uhum. Lá Águas eu só de Lindóia, fui em dois. né? Águas de Lindóia eu só consegui em 2. Né? Porque fica um pouco alto o custo, e na época eu não estava em condições para isso. Então eu fui em 2 lá. Mas quando nós estávamos construindo aqui, foi para Jacuí. Eu era professora de escola bíblica, trabalhei no simpósio, dando aula para as crianças. Aqui, nos que aconteceram aqui também, trabalhei. E eu sempre brigava por não ficar o tempo todo, porque eu precisava estar lá em cima. Meu desejo de estar lá em cima, de saber, era intenso. Ô, Joquebede, então conte-nos um pouquinho a sua experiência missionária dentro do contexto da nossa igreja local. Eu entrei mais de cabeça depois que eu me separei, em 2018. Foi também uma outra parte assim difícil para mim, e eu me senti um pouco deslocada. Em 2014 eu parei de dar aula na escola bíblica por conta do trabalho, porque eu já não conseguia mais estar na igreja todos os domingos. E eu fiquei mais só assim, indo em Gemes e fazendo outros trabalhos à parte, né? E um dia eu estava aqui, foi em 2019, eu fazia alguns trabalhos curtos, missão de um dia com a igreja do Pedro, do meu filho, que era a Igreja Batista da Liberdade, fazia algumas coisas com eles. Que era, vai um dia, faz igual, foi agora no sábado aqui, faz uma ação global com evangelismo e depois tem um culto. Mas um dia eu peguei o Edson Teixeira aqui no simpósio do ano de 2019. E eu sentei com ele, eu conversei com ele e eu falei, você me aceita na sua equipe? Ele já sabia, porque eu falava para ele, cara, um dia ainda vou viajar com vocês. Um dia ainda vou viajar com vocês, um dia eu vou fazer da sua equipe. Mas como eu estava vivendo um momento muito turbulento da separação, eu fiquei muito constrangida de chegar nele. Mas eu estava ardendo dentro de mim. Foi um simpósio muito diferente, eu estava ardendo com tudo que estava acontecendo. E eu sei que foi um sábado à tarde, eu chamei ele aqui, no espaço que tem em cima. Eu falei, Edson, eu preciso muito conversar com você. Nós sentamos e eu contei para ele tudo o que estava acontecendo. E muito sem graça, eu falei, você me aceita na sua equipe? Ele parou e ficou me olhando, eu falei, meu Deus, acho que vai ser um não. Sabe, porque como eu estava muito machucada com muitas coisas, eu falei, vai ser mais um que vai me rejeitar. Vai ser mais um. E ele segurou na minha mão e ele falou, Joquebede, você não tem noção da alegria que é para mim. Glória a Deus. Ouvir você me fazer essa proposta. Porque eu conheço você. Eu sei do seu trabalho na igreja. Eu sei da sua dedicação. Eu sei da profissional que você é. E você vai ser uma bênção no meu ministério, tanto fora como dentro. Né? Porque ele tem os órfãos do Haiti. E eu tive a oportunidade de ir em 2021 com eles para o Haiti. Espero que Deus me dê condições financeiras de ir em muitas outras, porque fica um pouco alto, mas para o nosso Deus isso não é impedimento. Lá nós atendemos... Tem a imagem aqui, ó, colocando... Isso, no Haiti, olha o Edson aí, eu bem ali no comecinho, junto com a missionária Rose, que está agora lá no Alfa, aquela ali de cor-de-rosa, aí fazendo a festa das crianças, o Natal das crianças, com a Leilce, a minha amada, consegui que essa pastora... Márcia aqui, que está de boné, consegui que ela viesse no simpósio do ano passado, foi uma bênção. E aí nós atendemos 350 crianças de 7 orfanatos, os 9 não conseguiram estar. Foi uma época muito difícil para eles. Nós não pudemos sair da base missionária, porque estava tendo muito sequestro, e as gangues fechavam as estradas. Então o Edson, que é muito cuidadoso com nós que vamos nas caravanas, ele não nos permitiu. Mas nós conhecemos algumas coisas e trabalhar. Tem uma da farmácia, não sei se você achou, nós montamos a farmácia lá no Haiti, na base. Nós deixamos uma farmácia completamente equipada. Nós levamos muitos remédios, muitos kits. Eu estou ali, aquela ali de branco, montando a farmácia. E eu assisti o doutor Diego,
que é o pediatra, e mais um médico que é lá do Haiti, que eu não sei o nome dele, mas foi um tempo maravilhoso. Eu também tive a oportunidade de contar uma história. Eu falei sobre a menina de Naamã, mas aí depois ele me chamou a atenção, ele falou, Joquebede, você veio para trabalhar comigo ou você veio para contar história? Eu falei, ô pastor, doutor, desculpa, me perdoa, eu vim para te ajudar. E aí passei a bola para um outro pastor, que é o pastor TT, ele ficou contando a história no meu lugar. Hoje eu não errei, né, gente? Aí aqui no Simpósio de Missões 2020, e lá nós trabalhamos bastante com as crianças, tanto na parte profissional da enfermagem, porque ele atendia e eu que administrava a medicação. Nós vermifugamos 380 pessoas, 350 crianças e mais os adultos que estavam lá, que trabalham com as crianças, né? E foi assim um tempo de muito aprendizado. Para mim foi muito bom. E agora, o último, com o Edson Teixeira, eu já venho acompanhando ele no Compaixão, que acontece lá no Norte e Nordeste, né? Nós estávamos na cidade de Pio Nono, desculpa, que foi o último agora em novembro. E desde então, Deus tem nos unido nessa questão de trabalharmos juntos. E é legal que os pastores que estão na frente ligam, Joquebede, está acontecendo isso, ó, nós ganhamos isso, tá, pastor? Guarda aí, vamos encaminhar. E eles ligam e eles pedem ajuda, isso é muito bom. São vínculos, né? Elos que são criados, né? Vínculos enrolados pelo sangue de Jesus, entrelaçado com as cordas que fala, né? Que o cordão de 3 dobras não rebenta. E tem sido muito bom. E além desses, eu faço assim, agora tenho ajudado o Anderson Carias. Evangelista Anderson Carias, Eu Me Importo. Né? Lá no Eu Me Importo, em Eldorado, eu fui o primeiro. E a gente tem conversado tem também. as fotos aí. Esse daí, estou aí com o pastor Tiago, que foi as minhas pernas, porque a nossa farmácia era no piso de baixo. E ficava difícil para mim toda hora correr na farmácia. Aí ele falava, você sabe onde está? Sei, está na prateleira tal, do lado direito. E aí ele corria lá e pegava a medicação. Ali é o doutor Diego, que está consultando a criança. E atrás é o Chimeon. Chimeon é o nosso intérprete, porque nenhum de nós falamos francês. Aí eu dando aula com intérprete também, e foi um momento muito legal. Eu falei sobre a identidade, porque como as crianças são órfãos, as pessoas pensam que elas não têm identidade. E a menina de Naamã não tinha identidade, mas ela foi uma grande evangelista. Verdade. E ela trabalhou, aí é no Piauí, e ela trabalhou muito, minha equipe no Piauí, pessoal maravilhoso, aí ganhando um bolo. Eu mediquei a mãe dessa moça todos os dias que eu estava lá. Uma senhorinha, fiz medicação na veia dela, porque ficava complicado. Aí no Maranhão, com a minha amiga querida, aí eu ensinando a fazer um bolo só de casca de banana, gente. Um bolo fitness de casca de banana, ajudando o pessoal a reaproveitar o que eles jogam no lixo, e é tão produtivo. Aqui eu estou no meio dos índios com o Isaac, bebê precioso que eu conheci numa tribo indígena, aí foi no Maranhão. Montes Altos, aeroporto com a nossa turma aqui de São Paulo, pessoal maravilhoso. Glória a Deus. Aqui eu estou ensinando a fazer um refogado de casca de melancia. Opa, olha aí. Ó. Você tira a parte vermelha, volta para o liquidificador, faz um suco. A parte verdinha você dispensa, mas você também pode picar ela, fazer um refogadinho. E a parte branca você pode fazer, o povo vai achar que você está servindo um chuchu. Aqui estou em Cubatão, no Natal das Crianças, lá em Cubatão, servindo ovos que nós ganhamos. Eu dividi os ovos, porque ganhamos só 30 cartelas e tínhamos 100 cestas básicas. E aí nós dividimos para todo mundo ganhar. Aqui estou com a minha amiga Cirlei, lá de Franca, contando história, e ali atrás tem a Nadine e a Ana, e nós formamos um mini compaixão. Tem mais 2 que estão aí no meio, que é o missionário Wellington e o Lawrence, orando com as crianças na rua, lá fazendo o Natal das Crianças em Cubatão aí. Esse aí é o Wellington, lá no Eldorado, com o pastor, com o missionário Carias, Anderson Carias. Aí nosso trabalho lá com Anderson Carias.
parte dessas pessoas que apareceram nessa última foto trabalha comigo no Compaixão também. Que benção. Então, é uma equipe que é interdenominacional. Aí estou dando uma palestra sobre álcool e drogas, lá também no Eu Me Importo. É uma equipe que é interdenominacional, mas que trabalha junto. Aqui eu estou em Codajás, na cidade, no Amazonas. Trabalhei nesse barco maravilhoso que é uma UBS. Pessoal da Igreja do CREA, da Igreja Batista da Liberdade, trabalhando juntos aí. E essa aí foi uma experiência marcante, porque nessa viagem eu quebrei todos os protocolos da minha vida. Eu tinha medo de andar de avião, eu tinha medo de água, eu tinha medo de andar de barco. Eu cancelei vários passeios porque eu tinha medo, muito medo mesmo. E uns dias antes dessa viagem eu perdi a minha visão. Eu estava lá dentro do pronto-socorro, numa enfermaria, preparando uma medicação, e de repente a minha visão ficou turva e eu perdi a visão. E eu chamei o doutor Daniel, que estava perto de mim, eu falei, doutor, tem alguma coisa errada acontecendo. E ele sabia que eu ia viajar. E Deus usou o doutor Daniel Khalili naquele momento, e ele falou, o que foi? Eu falei, eu perdi a visão, não estou enxergando nada. Aí ele virou e falou assim, Joquebede, a sua viagem já aconteceu? Lá para o Amazonas? Eu falei, não, é daqui 2 semanas. Aí ele falou, pega um chiclete, e pôs o chiclete na minha mão. E eu comecei a mastigar o chiclete e eu comecei a ver de novo. Olha. E ele falou, vai lá na psiquiatria, conversa com o psiquiatra, fala que você vai viajar. Pede para ele te dar um remedinho, você está ansiosa? Pastor, eu tinha medo de tudo. E eu fui nessa viagem porque o meu filho me jogou aí. Meu filho Pedro. Ele falou, mãe, já dei o seu nome, o maestro vai te ligar, você ri? O maestro vai te ligar. Mãe, você tem que ir nessa viagem. Você tem que ir nessa viagem. Eu estava recém-separada. E ele falou, você tem que ir nessa viagem, você precisa de passar por isso. Pastor, eu quebrei todos os protocolos. Eu até pilotei uma lancha. É mesmo? Tomei umas broncas, sem colete salva-vida. Ô, Jesus. Fui naquele barquinho ali, que é tudo aberto, não sei como chama aquele, mas o cara, nossa, pesado. O negócio vai, não sei quanto por hora, mas pesa. E aí, depois fui naquele barcão bonito, dormi naquele barco, trabalhei naquele barco. À tardezinha, fui de lancha levar os ribeirinhos, junto com o piloto daquele barco grande. Aí ele falou assim, Joquebede, segura esse negócio aqui para mim. Eu falei, você não dirige isso não. Ele falou, melhor que dirigir em São Paulo. E aí ele fez um filme comigo, pilotando Que legal. aquela lancha. Que bênção, E Joquebede. aí ele falou assim, hoje o mar está um pouquinho revolto, tá? E a lancha fez. E assim começou as minhas experiências. Eu falo que ir para Codajás foi... No Amazonas. Para o Amazonas, né? Codajás é a cidade. Foi o diferencial de Deus na minha vida, porque ali ele quebrou todo o meu medo. Ali eu entendi que ele me chamava para missões, independente se é local, nacional ou transcultural. Ali eu entendi. Quando o meu irmão ligou para mim, bravo, quando eu postei o vídeo no grupo da família, mas bravo mesmo, sem responsável. Ai, Jesus. Sem responsável. Você viu o que você fez? Como é que você manda um vídeo desse? Você pilotando uma lancha, você não sabe nem dirigir esse negócio? E sem colete salva-vidas, esse negócio vira? Minha resposta para ele foi, eu senti um grão de areia nas mãos do Senhor. Na hora de marcar a passagem, o Pedro falou assim, mãe, é na janela que você vai. Eu falei, pelo amor de Deus, filho, não faz isso. Me coloca no corredor. Na janela, mãe. Eu via, hoje eu vejo, né? Na hora eu não vi, não. Mas hoje eu vejo Deus usando Pedro, meu filho, para me lançar no sobrenatural do Glória Senhor. a Deus. E hoje eu só marco na janela, porque aqueles momentos ali é eu e Deus e as nuvens, e eu vou entrando em mistério com o Senhor, eu vou conversando coisas que é só nós dois que conversam. Glória a Deus. E foi assim que começou. Que bênção, Joquebede. Muito bom tê-la aqui nessa manhã. Obrigada. Louvamos a Deus pela sua vida. Tenho certeza que os nossos internautas foram edificados. Hoje é o mais ouvido, Dona Ângela. Você viu aqui? Que coisa gostosa ouvirmos a Joquebede. Passaríamos aqui a tarde toda e comendo ainda um bolo com casca de banana, o refogadinho de casca de melancia. Olha aí, coisa boa. Mas eu te agradeço, muito obrigado. Nós temos alguns comentários. O Wagner Algarte, lá de Cornélio Procópio, no Paraná, estado abençoadíssimo. Meu amigo dentista. Joquebede, uma mulher de Deus, Deus a abençoe. Um abraço de Cornélio Procópio, no Paraná. Está aí a participação. Pedro Gabriel, Meu o filho seu mais filho, velho. exatamente. Parabéns, mãe. Isso aí, Pedro.
Margarete Saldanha. Sogra Glória a Deus dele. por... Quem? A sogra do meu filho, Ah, uma ok. amigona, uma parceira. Glória a Deus por essa obra, por sua vida separada na obediência e entendimento para a missão do Senhor. Obrigado. Andréia Gonçalves também. Jô, que alegria te ver e te ouvir. Minha Verdade. sobrinha do coração. Juliana Pereira, parabéns, amiga. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tina Silvia dos Santos, Ai, que que o Senhor beleza. continue te usando e te renovando a cada dia, amada. Emílio Alves, parabéns amigo. pela sua dedicação com todos nossos irmãos e por expor a sua vida de vocação a Deus. Obrigado, Beijo, Emílio. seu Emílio. Que bênção. Seu Emílio Quanto- é meu paciente de Ah, é? muitos anos. Que bom. Desde 2015. Um abraço, Deus Emílio. nos uniu assim numa amizade gostosa. Ângela, o que dizer desta manhã? Fomos edificados e abençoados. Joquebed, quero deixar você à vontade para suas considerações finais. Agradeço você em nome da Igreja do Brasil para Cristo, que é a sua igreja. Amém. Agradeço você em nome dos pastores Joel e Leonor Estevanato, que são seus pastores. Agradeço você em nome da equipe da Manhã Manda Aqui. Muito obrigado. Quero te deixar à vontade para suas considerações finais. Eu agradeço de todo o coração por esse convite. Esse convite, ele foi o segundo de uma profecia que eu recebi no dia do aniversário do pastor, dia 18 de fevereiro. Eu recebi uma profecia de uma pessoa dizendo que muitos convites iriam acontecer. E logo em seguida a Ângela me ligou. Então Glória a eu Deus. agradeço pelo começo do cumprimento dessa profecia. Aí, dona Ângela, você é um instrumento de Deus. Pois é, pois é. Eu louvo a Deus por essa igreja, pela vida do meu pastor, que tem hora que tem que me escutar bastante, porque eu compartilho com ele as coisas que acontecem, eu compartilho com ele todas as viagens, eu sempre trago um feedback para ele e ele está sempre me incentivando a ir. Glória a Deus. Também agradeço a Deus pela vida do meu amigo, meu irmão em Cristo, Edson Teixeira, evangelista dessa igreja, que me deu uma oportunidade e que fala na minha vida há muitos anos, que quase todos os anos que eu estou aqui são os anos que eu conheço o evangelista Edson Teixeira. E assim, eu sempre fui muito edificada, tenho muitos livros dele, tenho muitas mensagens compradas, porque eu sempre fui muito edificada, Deus sempre usou muito. Agradeço a Deus pelos pastores que passaram na minha vida, que me incentivaram, que me deram oportunidade, que me empurraram, né? Porque Morato, por exemplo, eu fui praticamente empurrada com 14 anos. Foi um convite meio assim, né? Você foi escolhida, vai lá. E agradeço a Deus pelos meus filhos, que são bênção na minha vida, minha nora, meus netos, não falei deles, mas Lourenço é uma bênção de Deus, o Miguel é o Pedro escrito nas atitudes dele de amar as pessoas, de se preocupar com pessoas, que é o pequenininho, e ele chega aqui e ele fala, qual o seu nome? Vanderlei. Ah, eu sou o Miguel, é uma bênção estar aqui, né? Ele é o meu intercessor, minha nora já mandou muitas vezes vídeos dele orando por mim, orando pela Margarene, que é a outra avó, sabe assim? Então Deus já trouxe ele com esse espírito de intercessão. Ele ora por você na maior tranquilidade, Glória a Deus. pastor. Que na maior bênção. tranquilidade. Então eu agradeço muito a Deus, agradeço a minha família. Eu sei que eles não entraram, mas eles estão assistindo porque todos estão trabalhando, mas falaram que eu colocava para assistir. Que Deus abençoe vocês. Essa é a minha família, não estão todos ali. Melquisedeque lá na ponta, o Enéas na outra ponta, o mais novo do lado direito, o mais velho do lado direito do vídeo e o mais novo do outro lado do vídeo. As minhas cunhadas, as minhas sobrinhas. Agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Vocês são a minha razão de continuar trabalhando para o Senhor. Glória a Deus, Porque gratidão. Os filhos nos fazem isso. Muito obrigada, pastor. pelo Eu que convite. agradeço. E que Deus continue abençoando o seu programa. Eu recebo em nome de Jesus. Gratidão, Deus te abençoe. Amém. Que bênção. Eu quero dar algumas informações. Antes eu vou mandar um abraço para as pessoas que interagiram conosco. Sueli Penha, minha amiga que está lá no Paraguai. Ah, que bom. As pessoas que interagiram conosco nas nossas redes sociais, está aí a Joana Tamelli, Emílio Alves, seu Emílio, Seu Emílio. O Wagner Algarde de Cornélio Procópio, amigo da minha amiga, Heloísa Sanches, sempre com a gente da Igreja do Brasil para Cristo em Marília, Sueli Penha, como você mencionou, o Haroldo Ferreira, Sidney do Carmo, o capelão Marcelo Caminha, da Igreja do Brasil para Cristo em Vila Medeiros, Marcos Castilho, Pedro Gabriel, Margarete Saldanha, o Pedro, filho da nossa querida. Margarene. Margarene. Uhum. Ah, ok. Margarene Saldanha,
a Andréia Gonçalves, Juliana Pereira, a Igreja do Brasil para Cristo de Ubirajara, em Fernandópolis, aqui no interior de São Paulo, a Sueli Penha, Lucas Nolasco, de Belo Horizonte, seu sobrinho, e a Tina Silva dos Santos. Enfim, a todas as pessoas que interagiram conosco, Deus abençoe a cada um de vocês. Lembrando que, a partir de hoje, nós temos 24 horas de louvor e adoração, começa às 23 horas e 59 minutos e vai até amanhã, sábado, 23 horas e 59 minutos, um tempo precioso de louvor e adoração. E inserido dentro desse período de 24 horas de louvor e oração, nós teremos o culto da Jubrac também. Você é o nosso convidado, Deus tem uma palavra para a sua vida. Final de semana nós temos 2 reuniões, às 10 horas da manhã e às 19 horas. É o culto de adoração e comunhão. Nós estamos situados aqui na Zona Norte de São Paulo, no bairro Lausanne Paulista, na Avenida Ultramarino 616. Deus tem uma palavra para a sua vida. Ângela, ficamos por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Léo, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Carinha da Ângela disse tudo. Ângela, obrigado por... por passar esse período precioso aí do seu lado essa semana, junto com vocês. E segunda-feira nós temos o nosso convidado, ou a nossa convidada. A nossa convidada é a Ana Rocha. A Ana Rocha, que é a esposa do pastor Daniel Rocha, membros aqui da nossa igreja local. E também será um tempo precioso, assim como tivemos esse tempo agora pela manhã. Joquebed, novamente, gratidão. Deus te abençoe. Obrigada, pastor. A todos os nossos internautas, uma excelente sexta-feira e um excelente final de semana. Deus abençoe a todos. Beijo a todos. A paz do Senhor. Tchau.